João capítulo 17, nós vamos ler esse capítulo somente em 5 versículos. E eu penso que poderemos, nos próximos cultos, seguir com esse capítulo, que é um capítulo não só por ser capítulo, mas ele contém uma oração de Jesus muito importante, que não só é uma oração, porque aqui Jesus também ensina e ele revela. Então, que o Espírito Santo do nosso Deus nos oriente, nos conduza e que fale ao seu coração e ao meu a partir da sua palavra. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ora, quem já não ouviu ou presenciou uma pregação a respeito desse capítulo 17 de João, ou como alguns chamam, a oração sacerdotal de Jesus? Mas essa oração não vem aqui nessa fase, nesse trecho de João, do nada. Essa oração antecede um discurso em que Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Se você observa do capítulo 14 ao 16 de João, Jesus está dando algumas recomendações para que eles não tenham medo, não se atemorizem, que ele não revelou tudo aos seus discípulos de momento, que o Espírito Santo faria esse trabalho, que eles teriam tentações, aflições, angústias, mas que o Espírito Santo traria consolo. Pois é nesse contexto que Jesus, depois de dizer essas coisas, diz o versículo 1, levantou então os olhos ao céu e passou a orar. Orar antes de uma despedida era um fato, um ato comum no mundo antigo. O que é singular nesse trecho, meus irmãos, é quem faz a oração e o momento do ministério de Jesus em que a oração é feita. É o Filho de Deus encarnado quem ora aqui, e ele está voltando para seu Pai. Só que por um caminho diferente, o caminho da morte. Mais do que isso, uma morte excessivamente vergonhosa e dolorosa, pública, para alguém que era judeu e para alguém que se dizia filho de Deus. Quem era pendurado no madeiro era maldito. Então ele ora para que o curso no qual entrou nesse mundo traga agora glória para o seu Pai. E é fundamental a gente entender essa oração, mas é mais ou menos pedir que essa cruz aqui, sinônimo de vergonha, de julgamento, de abandono, de maldição, seja revertida em algo bom. E que os seus seguidores, em consequência da morte de Cristo, mas de sua exaltação, por meio dessa obra, sejam preservados do mal,
pelo privilégio sem preço de ver a glória de Jesus encarnado, Deus encarnado na frente deles. Essa oração, alguém já disse, é um resumo de todo o Evangelho de João. Porque os temas principais dela incluem a obediência de Jesus ao seu Pai, a glorificação do Pai por meio da morte e exaltação de Cristo, a revelação de Deus em Cristo, o Verbo que se fez carne, a escolha dos discípulos tirando-os do mundo, e também a unidade que é modelada para nós a partir da unidade que o Pai e o Filho têm entre si. Mas mais do que isso, também essa oração lida com o destino final de todos nós na presença do nosso Pai e do Filho. Essa oração é ao mesmo tempo uma petição, mas ela também é uma proclamação, tanto que nós temos uma parte dessa oração ali no nosso outdoor, o texto do versículo 3, mas essa oração, ou proclamação, ou petição, também revela coisas a respeito de Deus e de nós. Do ponto de vista psicológico, meus irmãos, é convincente que à medida que Jesus se aproxima da cruz, ele revele a decisão de ir até o fim, mas também revele o horror da morte que ele vai sofrer, da obediência que ele vai praticar, ao mesmo tempo da agonia que ele vai, e somente ele vai, experimentar. Pelo menos a partir do século XVI, João 17, aí sim, passou a ser encarada como oração sacerdotal ou sumo sacerdotal. Sumo porque quem se pode comparar com Jesus? E sumo sacerdote no Antigo Testamento é aquele que fazia expiação por todos os pecados de todas as pessoas. Só havia um capaz dessa missão. E claro, o nome não é ruim, o nome é adequado, uma vez que Jesus ora por outros numa maneira mediadora. Ele intercede por outras pessoas, o que é próprio de um sacerdote, enquanto ele ora por si mesmo, por ter seu alto sacrifício em vista. Mais importante que isso é o fato de que os cristãos sempre pensaram no ministério sacerdotal, mas em termos de intercessão de Jesus agora, sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, como Jesus intercede por nós depois de estar assunto aos céus. 1 João 2,1 fala exatamente isso, que ele é o nosso advogado e intercede por nós. Quero começar então hoje, basicamente, lidando com esses 5 primeiros versículos, onde Jesus ora por si mesmo. Veja que interessante isso. João 17 pode ser separado em 3 partes: a oração de Jesus por si, a oração de Jesus por seus discípulos e a oração de Jesus pela igreja toda. Há uma diferença em Jesus orar por seus apóstolos e Jesus orar pela igreja toda, ou por todos aqueles que viessem a crer nele. E uma orientação ou oração por aqueles apóstolos imediatos. Então Jesus ora por si mesmo. Como na oração registrada também junto a Lázaro, diante do sofrimento de Lázaro, morrendo e mais até das suas irmãs, angustiadas com a morte do irmão, lá também Jesus levanta os olhos ao céu, como faz aqui. Que interessante esse gesto de levantar os olhos ao céu. Para um mundo que olha muito no horizontal e muito para aquilo que se vê, que se pega, que se sente.
Jesus, diante de Lázaro, olha para o invisível, mas não menos real, que é o seu Pai, e invoca o seu poder. Pois aqui então Jesus, ele olha para o céu e faz a sua oração. Ora, em um evangelho que dá tanta importância a Jesus como Filho de Deus, e se tem em João uma ênfase, é essa, Jesus enquanto Filho de Deus e manifestação de poder, é natural para Jesus se dirigir a Deus como Pai. Porque é assim que ele começa a sua oração, também como ensinou o Pai Nosso. Não sei se nos damos conta disso. Hoje estamos mais acostumados com o uso da expressão Pai. Mas para um judeu, falar de Deus como Pai era pessoal demais. Assim como para o Islã, chamar Deus de Pai não faz sentido. Porque no Islã não há relação pessoal entre Deus e ser humano. Há temor, respeito. Mas essa noção de relacionamento, ela é própria da fé cristã ou do Deus que se apresenta já no Antigo Testamento e se revela supremamente em Jesus. Tanto é verdade que Jesus entende essa dimensão paterna, e é por isso que hoje também se celebra Dia dos Pais, você pode ter certeza disso, porque toda paternidade vem de uma paternidade que é anterior a nós mesmos. Jesus então encontra essa nova dimensão de relacionamento com Deus e vai chamá-lo de Pai, não só aqui, mas no versículo 11 também, quando lhe chama Pai Santo, e também no versículo 25, quando lhe chama Pai Justo. Pai Justo. Então, eu sei que para nós isso é uma coisa comum, é uma coisa repetida, uma coisa assim que parece não ter a ênfase necessária, mas existe uma diferença relacional enorme quando Deus se torna nosso Pai. E Jesus então quer dar testemunho ao mundo naquilo que ora e escreve, ou fala, ou proclama, de uma relação possível que também nós podemos tê-la. Repetidamente pelo Evangelho nos é declarado, antes desse texto, que a hora de Jesus não havia chegado ainda. É uma expressão bem comum em João, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8. Mas desde que alguns gregos vão a Jesus e tentam vê-lo, vejam bem que interessante isso, os gregos começam a se jogar para dentro do aquário, mais ou menos assim, sabe? Enquanto Jesus começa seu ministério, perseguições, o tempo ainda não é o tempo de ir para a cruz, e agora os gregos, os gentios querem vê-lo, querem conhecê-lo. Ali, naquela ocasião, o texto vai dizer que a hora de Jesus é iminente, ela chegou, capítulo 12, capítulo 13. O fato de a hora apontada por Deus ter chegado não atinge Jesus como um pretexto para um fatalismo do qual não se pode fugir. É como se assim, Deus sendo soberano, agora coloca diante de Jesus a morte de cruz, e Jesus tenha que, infelizmente, ir até o final. Não é assim que isso se faz. A hora ter chegado leva Jesus a orar. Escute bem isso. O tempo apontado por Deus leva Jesus a interceder, precisamente porque a hora chegou para o Filho ser glorificado, é que ele ora para que a glorificação aconteça de verdade. E aqui se explica muito bem que soberania de Deus, ou determinação de Deus, ou pré-determinação de Deus, ou predestinação de Deus, não tem nada que ver com inatividade, comodidade, acomodação, passividade ou omissão de nossa parte. Eu quero enfatizar isso com muita veemência.
Claro que aquele tempo era apontado por Deus, era definido no calendário divino, e a hora havia chegado. O que faz Jesus? Só se entrega ao momento, ele ora. Queridos, a ênfase na soberania de Deus funciona como um incentivo à oração e não como um desestímulo. Infelizmente, na prática, acontece o contrário conosco, pecadores, homens com os seus desafios. A ideia de soberania nos leva a uma inatividade ainda maior, porque a gente pensa, como Deus tem tudo na sua agenda, e aí uma hiperideia determinista vai dizer, nem evangelizar eu preciso, porque aqueles que Deus quer salvar, Ele vai dar um jeito de salvar. Isso não tem nada que ver com o texto bíblico, isso não tem nada que ver com a nossa responsabilidade como cristãos, isso não tem nada que ver com descansar na obra da cruz e acreditar na soberania divina. Isso é irresponsabilidade, omissão, egoísmo, carnalidade. Quero repetir isso com toda a clareza necessária. Pai, é chegada a hora, Jesus se dá conta do tempo chegado. O que ele faz? Ele vai orar. A ênfase na soberania de Deus funciona como incentivo à oração e não como um desestímulo. E a minha preocupação em nosso tempo é alguns movimentos feitos de pessoas hiperativas na igreja, e às vezes em demasia, mais ou menos assim, fazendo coisas para se salvar, o que é terrível. Como Paulo vai dizer, os judeus eles eram muito zelosos, mas sem entendimento. Então você entra para dentro do templo e quer fazer tudo, abraça tudo, e acredita que aquilo ali é que te qualifica para estar bem diante de Deus. Tanto que quando você vai para uma outra igreja e senta no banco, você se sente mal porque você tem aquela ideia, estou devendo. Não estou bem, não estou legal. Sabe assim, quando eu sou procurado, pastor, eu vim para essa comunidade para servir. E aí, de repente, a pessoa é nova ainda, ela está chegando, está aprendendo, e talvez ela tenha que ouvir um pouco mais para se engajar e entender que igreja é essa, mas ela não consegue esperar, porque a sensação de qualidade da sua salvação é muito dependente do que ela faz. E no fundo, ela ainda não entendeu que ela é salva pela fé por meio de Cristo, e assim é que a gente tem paz com Deus, e não em cima do que a gente faz. Escute bem isso. Eu conheço muita gente repleta de ativismo religioso e que foi para o outro extremo do espectro eclesiástico. Agora eu não faço mais nada, porque afinal em Cristo tudo está garantido, eu estou salvo, eu tenho paz com Deus e não é por obras. Nem o primeiro entendimento é adequado e nem o segundo. Você sim é salvo pela fé, é sim por meio de Cristo, você sim tem paz com Deus, mas você se engaja na obra de Deus quanto ao papel que Deus deu para você, ainda que você acredite que Deus é soberano, determina as coisas e controla tudo. Esse é um tema, me parece, bastante desafiador para nós. E eu, quando li esse texto hoje à tarde, eu ficava assim impressionado. É o Filho de Deus. A missão mais importante, salvífica do universo. Ele vem a esse mundo e quando é chegada a sua hora, Ele ora para que vá até o final. Embora Jesus ore por si mesmo, e Ele ora, sua oração dificilmente é parecida ao que nós fazemos quando oramos por nós mesmos. Note. Há apenas um pedido que Ele faz. Glorifica o teu filho. Ora, o verbo glorificar pode significar honrar, louvar,
O próprio evento pelo qual o filho estava sendo levantado em terrível vergonha, a cruz, era aquele pelo qual seria louvado ao redor do mundo por homens e mulheres cujos pecados ele carregou. Por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho e nem deixo de pregar o Cristo crucificado, porque essa cruz aqui vergonha para o mundo, que é esperança para todo aquele que nele crê. É estranho para nós, humanamente falando, que esse símbolo de vergonha, de morte, de abandono, de maldição, tenha se tornado glorificação do Filho, exaltação do Filho, e por que não dizer do próprio Pai, que previu esse caminho para lidar com os nossos pecados. Mas nesse contexto, o significado aqui primário de glorificar é cobrir de esplendor. Como vemos no versículo 5, note: agora glorifica-me contigo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. O pedido é para que o Pai reverta o autoesvaziamento acarretado pela encarnação, quando a divindade se reduz para ocupar um corpo humano, e agora então restaure Jesus, o Cristo, ao esplendor que ele compartilhava com o Pai antes que o mundo criado fosse criado. Por isso, meus irmãos, a cruz e a ascensão são obras indissociáveis, inseparáveis. Não há ressurreição sem crucificação. Não há vitória sem derrota. Não há justificação sem condenação dos pecados sobre os ombros de Jesus. O pedido, então, aqui do Filho é para que o Pai reverta o autoesvaziamento, aquele que ele voluntariamente fez, causado pela encarnação. E agora Jesus possa de novo ter o esplendor compartilhado de glória com o Pai, antes do mundo criado existir. O que para nós é inconcebível, porque a gente só existe a partir do mundo criado e numa data da história. Nós estamos falando antes de tempo e de espaço. Na eternidade, Deus ser, e de Deus vir seu Filho, e esse projeto salvífico de todos nós. Porque aqui Paulo não diria: quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis os seus pensamentos. Nós, seres humanos, tentamos por aproximação entender como um Deus tão grande se meteu com a gente dessa maneira, se sujou de uma certa forma, entre aspas, reduziu-se para que falando a gente não morresse, para que nos tocando a gente não fosse consumido imediatamente. Da perspectiva de Jesus, até mesmo a glorificação do Filho não é um fim em si mesmo. Jesus apresenta o seu pedido assim: glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Veja, uma vez que ele não procura o louvor dos homens, e sim a glória que vem do Deus único, que mensagem para nós cristãos, que nos agarramos em glórias próprias, vaidades pessoais, imagem e tantas outras coisas. O próprio Filho, ultimamente, o que quer é que o Pai seja glorificado. Ele mesmo declarou que não estava à procura do louvor humano, e sim da glória que vem do Deus único. Veja João capítulo 5, versículo 44. Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros? Veja bem a dimensão do que implica a salvação de alguém de si próprio e do pecado.
A salvação que Deus realiza em nós é para a gente se desapegar dessa coisa da troca e da glorificação humana. Quando a gente acredita no valor que um atribui ao outro e não no valor que Deus diz que a gente tem. Ou seja, João 5,44, como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros? Pegue aqui a dica do que Jesus está a dizer sobre novo nascimento, regeneração. Realmente é morrer para a velha criatura e se pautar por um outro Deus, o Deus verdadeiro, por um outro tipo de glória, onde realmente o ser humano morre. Lembra do que Jesus disse? Quem quiser preservar a sua vida, vai perdê-la. Quem quiser entregá-la, esse é que vai garanti-la. E não procuram a glória que vem, escute agora, do Deus único. Porque o que nós fazemos enquanto ser humano pecador? A gente é o nosso Deus. E quando mexem conosco, mexem numa espécie de divindade. Isso nos incomoda um bocado. E mesmo depois de cristãos, a gente continua com esses ídolos erguidos, com esses postes ídolos estendidos, e alguém vem lá e mexe, a gente nem nota, mas a gente ainda está no parâmetro de glória um do outro, de pautar o que a gente é por aquilo que o outro diz, ou se valoriza a nosso respeito. Jesus procura, por meio da sua própria glorificação, nada menos que a glória para o seu Pai. Deus cobre-se de esplendor no momento em que faz acontecer essa morte e exaltação de seu Filho. Deus é visto como Deus e glorificado como tal na medida em que o Filho sofre aqui na terra, morre e é escarnecido pelos pecadores. Veja o versículo 2 de João 17. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. O versículo 2, então, o que faz? Estabelece a base para o pedido realizado no versículo 1, parte B, bem no finalzinho. Houve uma decisão pré-temporal, antes do tempo e do espaço, antes do mundo criado, houve uma decisão de Deus de dar ao seu Filho autoridade sobre toda a humanidade, ou todos os povos, seria uma outra expressão. Isso não é nada mais que o plano redentor de Deus, pois a segunda parte do versículo deixa claro o propósito dessa dádiva. É para que o Filho possa dar vida eterna àqueles que o Pai ofereceu ao Filho. Por isso que quando a gente fala de salvação, meu irmão, minha irmã, o ponto não é o que você faz e o quanto você faz, isso é muito pequeno dentro de um Deus que existe antes do mundo físico criado. O ponto é Deus decidir, Deus querer, Deus dar os meios, e o próprio Deus ir lá e realizar a tua salvação. Eu sei que você quer ser engajado, eu sei que você quer ser um cara que serve, porque isso é verdadeiro. Óbvio que o crente, naturalmente, ele agora é uma pessoa que serve, porque ele está livre de si mesmo. É bom que se dê conta disso, mas cuidado para não fazer do trabalho uma outra escravidão, que deposite no trabalho aquilo que só Deus pode fazer, que é salvar você. Isso é extremamente importante. O cristianismo começa aqui.
Assim, quando Jesus pede ao Pai para glorificar o Filho, Ele faz isso na base do plano pré-temporal do Pai, que escolheu o seu Filho para morrer numa cruz, para exaltá-lo depois, ressuscitá-lo por fim, para que tivéssemos vida no seu nome. Versículo 3, que belo texto. Eu acho que nós não teríamos outra escolha por nosso outdoor. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós estávamos escolhendo o texto que nós colocaríamos ali, e que teria maior visibilidade. Talvez até a letra podia ter ficado um pouco maior. Não descartamos até ampliar um pouquinho aquele texto, porque se tem coisa que tem que ficar evidente, é isso, é essa notícia. É para isso que a gente está aqui. O dom da autoridade do Filho, como resultado da sua morte e exaltação, tem como fim que todo aquele que o Pai tem dado ao Filho deve receber vida eterna. Veja que tem no coração do Pai uma decisão de salvar. E uma decisão nominada, pessoas escolhidas. Aliás, essa é uma expressão interessante do Novo Testamento. Deus chama, e chamar tem essa implicação de chamar pelo nome para a salvação. Não é assim as pessoas escolhendo se salvar. Não é assim sorteio. Não é assim quem entrar pela porta no último minuto. Existe uma coisa um pouco maior, mais divina do que a salvação, como um jeitinho que a gente dá, ou um desconto que a gente consegue, ou uma esperteza que a gente adquire, e a gente entra então naquela porta. A vida eterna não depende de nada mais, nada menos do que conhecimento verdadeiro de Deus. Queria que você guardasse isso aqui. No mundo plural, relativista, e mesmo dentro da igreja cristã, onde as opiniões são tão diferentes, como é que a gente lida com essa frase, Deus verdadeiro? Porque eu estou vendo a igreja cristã fazer vários ídolos em nosso tempo. E eu me assusto. Às vezes eu fico pensando, se eu compartilho o que eu vejo, porque isso tem um efeito desanimador. Mas às vezes é tão doloroso, tão pesado e tão infeliz, eu diria assim, a escolha que algumas pessoas fazem para constituir uma igreja, que a gente não tem como não sofrer. A gente não tem como não lamentar. E isso vai dizer muito do nosso lugar aqui, e do caminho que a gente propõe fazer. Aliás, esse é um tema que merece sempre o nosso cuidado e nossa oração. Onde vamos congregar e por quê? O que me faz fazer parte de uma comunidade? Por que eu estou ali? E o que eu valorizo nessa comunidade, nesse espaço de culto, para eu tomar uma decisão por lá? Esses dias eu falava com um casal, e o que eu ouvia do casal sempre era: mas é muito longe. Eu entendo que é longe, mas você ainda tem na sua cidade um lugar onde você pode congregar, desde que você esteja, é claro, valorizando aquilo que deveria valorizar numa comunidade cristã. Mas se você também não valoriza aquilo que você deveria valorizar, aí não adianta ser próximo, ser longe, ser caro, ser barato. Aí o problema é outro, é de outra natureza.
Eu confesso a vocês assim, de todo o meu coração, eu sempre vi igreja grande como aquele lugar onde a palavra se multiplica e discípulos são agregados a outros. E eu acredito nisso. Eu realmente acredito que a palavra de Deus, ela se multiplica, e onde ela se multiplica, há novas adesões à fé. Mas atenção. Quando isso aconteceu na Judéia, nós tínhamos o judaísmo e tínhamos o paganismo. O evangelho surge como uma alternativa. Hoje o nosso país é um país cristão. Entenda isso, como quiser. Majoritariamente a religião do nosso país é cristã. Ou são católicos ou são evangélicos no censo mais recente, os que em grande maioria representam a religião no país. Porque às vezes desconstruir aquilo que foi construído de maneira não tão adequada é mais difícil do que chegar num mundo, num lugar pagão e começar do zero a semear o evangelho, do que desconstruir aquele DNA religioso com o qual a gente foi iniciado na fé, logo lá no começo. Que desafio. A vida eterna não depende de mais nada e nem de qualquer outra coisa do que conhecimento verdadeiro de Deus. A vida eterna não é tanto uma vida interminável. Escute isso agora. Mas ela é conhecimento pessoal de um Deus eterno. Você não é salvo para entrar num vácuo celestial onde sabe-se lá o que vai acontecer, mas eu vou estar protegido do pecado e do inferno. Não, vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a si próprio como Deus o conhece, como hoje esse culto foi aberto. Vida eterna tem a ver com relacionamento com Deus, aquele que é eterno por excelência. É mais do que ficar num quartinho de vácuo eterno. Por isso, essa definição me parece bem mais própria. É o conhecimento pessoal de um Deus eterno. É sair da dimensão temporal e das limitações desse mundo cronológico para estar para sempre com Deus. Muitas religiões relacionam a vida eterna ao conhecimento de Deus. Muitas mesmo. Ou de deuses, depende. Os paralelos mais próximos que a gente tem estão no Antigo Testamento. Lá também era assim. Um elemento prometido para a nova aliança é o fato de que todo o povo da nova aliança, do menor ao maior, o conheceria pessoalmente e sem intermediário. Jeremias 31, abra comigo esse texto, por favor. Já lemos ele em outras ocasiões. É o profeta que verbaliza essa nova aliança que Deus estava por executar. Jeremias 31, 34. Eu vou destacar só esse versículo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Que passagem bíblica
contundente. O profeta explica a razão desse conhecimento ser pleno, a obra de perdão e de misericórdia, a redenção de nossos pecados. Ora, mas o que temos no Antigo Testamento? Na realidade do povo. Um povo destruído porque lhe faltava conhecimento. E quando a gente interpreta esse texto, a primeira coisa que se pensa é: tá, mas vai fazer uma teologia então. Vai estudar mais a Bíblia. Quase assim, vai estudar um documento. Vai fazer ciência religiosa. Não é desse tipo de conhecimento que se está a falar aqui. Aliás, tem gente que tem feito teologia e não tem sido bom para essa pessoa. Não tem sido bom, é evidente. Porque é desse conhecimento aqui, pessoal, relacional, que o profeta está falando. Por exemplo, Abacuque vê um tempo em que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas enchem o mar. Provérbios, um outro texto bem conhecido, no capítulo 3, diz, né? Podemos até abrir, para não ficar só na citação, Provérbios capítulo 3, versículo 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Alguém pode imaginar assim, tá bom então, vamos botar Deus na nossa vida? Tipo assim, fast food ou self-service, você vai lá, aperta o botão de Deus e decide, Deus agora entra na minha vida e tudo vai ficar bem. É muito mais do que isso, é uma relação, é um encontro, é uma experiência, é ser regenerado, é ser nascido de novo do Espírito, é ser templo do Espírito Santo, não é cognição somente, também é, mas é mais do que isso. Por isso, uma outra tradução já sugerida para esse texto é: quando aqui a expressão é reconhecê-lo, nós optarmos por conhecê-lo. E Ele endireitará as suas veredas. Sim, porque imagine aí alguém tomando uma decisão unilateral, porque resolveu acordar num certo dia, eu vou colocar Deus agora como prioridade na minha vida. Será que é assim? Será que é simples desse jeito? Deus, Ele fica aos nossos caprichos disposto. É muito mais do que isso, é um conhecimento que transborda, que nos transforma, que nos leva a uma relação. Deuteronômio 30, 20 tem uma expressão que me parece sábia para exemplificar, quando lá está escrito: o Senhor é a sua vida. O Senhor é a sua vida. O Senhor não é um conjunto de regras somente, de normas, de mandamentos, onde você se reúne com os seus irmãos uma vez por semana. O Senhor é a sua vida, a vida não existiria sem Ele. Provérbios 30, versículo 20. Amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês. Queridos, conhecer a Deus é ser transformado. E assim ser introduzido em uma vida que não poderia ser experimentada de outra maneira. Não, pastor, fica tranquilo, daqui a alguns meses eu vou lá na sua igreja e me torno crente. Ledo engano. Daqui a alguns meses, pastor, eu vou me engajar e eu vou ajudar. Mas que ledo engano, que simplificação de um ato poderoso que Deus executa desde antes da fundação do mundo, nos escolhendo, depois nos chamando,
nos transformando, nos perdoando, nos habitando e relacionando-se conosco. Esse conhecimento aqui, relacionamento, não é um conhecimento de Deus no sentido panteísta. Tudo é Deus. Deus é tudo. Tá ali no dicionário, abrir panteísmo, ok? Realmente, esse mundo tão diverso, está tão difícil dizer o que é de Deus e o que não é. Então, vamos por esse caminho. Esse é o caminho dos liberais hoje, né? Tudo é Deus. Escute bem isso. O caminho liberal está muito próximo do panteísmo. Em tudo tem alguma coisa de Deus. Mas também não é um conhecimento utilitário. Estou precisando, eu vou lá naquela igreja, vou bater naquela porta lá, vou pedir um milagre e Deus vai me atender. Bom, Ele até pode atender. Ele é gracioso, misericordioso, mas o que Ele quer contigo mesmo é um relacionamento, é mudar a tua vida. Não quer te dar mais uma religião, Ele quer te dar vida. Agora escute. Quando eu falo que não quer te dar religião, não é o que algumas igrejas têm dito aí, tomando um outro caminho. Que nem ouvi uma postagem recente. Jesus esteve entre religiosos e não acolheu a religião. O sentido ali dado é sem preconceitos. Basta você amar, não julgue. E aí a última chamada que eu vi de culto jovem de uma igreja dessas, era um funk assim, bem tocado, as meninas dançando, as novinhas, como estava dizendo ali, e ali o Espírito Santo ia vir a fazer purificação naquele culto. E está lá, está cheio, pertinho da gente aqui, está cheio, está cheio. Tem coisas, queridos, que fazem a gente sofrer. Sofrer. O que aqui está em questão é o conhecimento do único Deus verdadeiro. Nós lemos João 5,44. Olha lá 1 Tessalonicenses 1,9, por favor. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como deixando os ídolos. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Por que você acha que tem essa adjetivação aqui? Porque todo mundo fala de Deus hoje, gente. O que Paulo nos quer mostrar aqui? O que ele quer talvez explicitar? O que ele quer detalhar melhor? Existe um conhecimento talvez um pouco mais profundo, e eu não estou dizendo isso porque tem privilegiados para isso, mas conhecer a Deus é mais do que ler um livro, é mais do que fazer um curso, é mais do que frequentar uma igreja. Conhecer a Deus é se relacionar, desistir de si próprio para seguir Jesus, entregar tudo, negar a si mesmo, estar disposto a qualquer coisa por Jesus, porque você crê que a vida está somente nele. Você não vai numa igreja para melhorar a sua vida, você vai porque você acredita que o Evangelho é a única vida. Você não vai lá naquela igreja, sei lá, para melhorar a tua habilidade, sei lá em que área, porque a igreja está tão, prestando tantos serviços hoje, mas você vai lá por causa de Jesus, da verdadeira vida, porque esse Jesus, Ele é o Deus encarnado que esteve entre nós, cheio de graça e verdade, diz João. Cheio de graça e verdade. Então tem um Deus verdadeiro. Eu tenho muito medo dos nossos ídolos.
de a gente estar completamente cercado de ídolos e não se dar conta. Ídolos humanos, ídolos que fazemos de nós mesmos. Se converter quer dizer voltar-se para, é quando você desiste de si, deixa de lado a sua soberba, a sua vaidade, a sua arrogância e você diz: Cristo vive em mim pela fé. Não sou eu, mas quem vive. Ponto. Logo, é possível orar que a tua vontade seja feita. E não importa o que aconteça, você desistiu de si, você entregou-se para Cristo. É isso. 1 João 5,20. Lida um pouco também com esse tema, a carta de João, lá no seu capítulo 5. Também sabemos que o Filho de Deus já veio. Lá estavam duvidando. Os gnósticos estavam dizendo: veio nada. E nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, olha só. Cuidado com os ídolos no plural. Filhinhos. João está falando com uma comunidade. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Cuidado quando tu pensa que é crente, tu não é. Tu é convencido. Tu acha a doutrina interessante. Tu formula os teus argumentos. Tu até vem na quarta-feira. Tu acha legal. Mescla com a filosofia. Tu te interessa, é uma ética legal, é interessante. Não é isso. Ali a gente está fazendo um caminho de tentar entender mais esse Deus, mas se esse Deus não se der a conhecer, esquece. E esse Deus, na sua divindade, se apequenou no seu Filho, se revelou no texto sagrado, de modo que quando pregado, e com o auxílio do Espírito Santo, Ele se encarna em nós. É por isso que Paulo diz: não sou eu quem vive, mas é Ele que vive em mim pela fé. Que coisa incrível esse texto. Por isso que o negócio não é controlar as pessoas para que não pequem, cuidar para não pegar um filho fazendo o que não tem que fazer. O ponto é outro, isso é o fim da picada. O ponto é literalmente você estar em Cristo e saber que não há outro lugar para se estar. É isso. Que qualquer tipo de mecanismo de auxílio, de amparo, de ajuda, é extremamente frágil se por dentro a gente não entendeu que sem Cristo não dá, não tem vida verdadeira. Porque esse único Filho, porque esse único Deus verdadeiro, Paulo aqui então vai dizer no capítulo 17, caminhando para o fim, tem se revelado supremamente na pessoa do seu Filho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O conhecimento de Deus não pode ser separado do conhecimento de Jesus Cristo. De fato, o conhecimento de Jesus Cristo, a quem Deus enviou, é o acesso máximo, é a revelação maior do conhecimento de Deus. Veja o que diz João 14, 7, nesse mesmo evangelho. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Conhecer. Nesse mesmo evangelho, capítulo 20, versículo 31.
Estes sinais foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida no seu nome. E talvez um dos textos mais fortes nesse particular seja Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Esse conhecimento de Deus e de Cristo também não é puramente intelectual, mera informação, embora ela também exista. Em um evangelho que considera a fé como algo não menos central que o conhecimento para a vida eterna, obviamente o conhecimento de Deus, de Cristo, acarreta comunhão, confiança, relacionamento pessoal e fé. Ora, meus irmãos, Jesus de tal forma cobriu o Pai de esplendor que muitos seres humanos começaram a louvá-lo e a segui-lo. Um contraste aqui dos versículos 4 e 5 é apresentado entre a glória que Jesus deu ao Pai através da sua obra na cruz e a glória que Jesus pede que o Pai lhe deu no céu, quando antes da criação a possuía. O que fica claro aqui é que Jesus está pedindo para voltar para a glória que ele compartilhava com o Pai antes que o mundo existisse. Isto é, antes da criação. Isto quer dizer que a encarnação acarretou uma privação de glória por parte do Filho. Mas isso não quer dizer que Jesus esteja pedindo pelo que poderia ser chamado de uma desencarnação. Isso é importante que se saiba. Ou seja, Jesus agora quer perder o seu corpo humano e quer voltar a ser Deus invisível. Quando um dia a palavra se tornou carne, eu queria que você percebesse do que estamos falando aqui e o motivo que levou Deus a fazer-se carne. Quando a palavra se tornou carne, João 1,14, essa nova condição não objetivava ser temporária. Isso que para mim assim é incrível. Jesus ter se feito gente é irreversível. Essa é uma outra dimensão do seu amor. Encarnar-se, estar nesse estado de encarnado não é algo temporário por esse evangelho. Quando Jesus então é glorificado, ele não deixa o seu corpo para trás, num túmulo, mas ressurge com um corpo. Um corpo que ele adquiriu para estar entre nós. Para morrer como ser humano também em nosso lugar. Para obedecer como a gente não obedeceu. Para ter fome e não ceder à tentação como eu e você cedemos. Esse corpo, ele não deixou para trás. Mas ele ressurge com um corpo transformado, ou em outro termo, glorificado, que então retorna para o Pai. E assim, para a glória que o Filho tinha com o Pai, antes que houvesse mundo. Essa é a mensagem cristã. A mensagem cristã não é platônica, que o corpo é o teu problema, que você volta à ideia elementar e perfeita, e o corpo que apodreça. A ideia cristã é de um corpo transformado,
que você leva consigo. E é por isso que Jesus, enquanto Cristo encarnado, é o primeiro a ressurgir dentre os mortos, é a primícia dos que dormem, é o primeiro fruto, é o primeiro modelo, é o primeiro exemplo do que vai acontecer conosco também.